sou Cristina Coimbra, médica oftalmologista, e hoje eu vou comandar essa live. E o nosso objetivo é ir tirando as dúvidas de vocês, né? Hoje a nossa live tem como tema qual a rotina de acompanhamento que devo seguir para cuidar dos olhos do meu filho. A gente já tem uma prévia de perguntas, mas eu vou pedir para vocês, caso apareça alguma que não foi respondida, qualquer coisa já manda aqui a pergunta que a gente vai respondendo no decorrer da live. E hoje a gente vai convidar aí a doutora Letícia Dourado, vou chamar ela aqui para entrar com a gente. Doutora Letícia é médica oftalmologista em Brasília. Convidar. Trabalha aí no CBCO. Ela que fez residência em Brasília e fez o fellow, né, que é a subespecialidade que a gente chama em eletrofisiologia e em oncologia ocular na Unifesp. E aí a gente vai aproveitar, inclusive, falar um pouquinho aí, né? No último final de semana, a gente teve a campanha nacional de Olho nos Olhinhos. Então, a doutora Letícia também trabalha nessa área, vai estar tirando alguma dúvida que você tenha nesse assunto. Seja bem-vinda, doutora Letícia, é um prazer estar aqui com você, participando aqui da nossa live da Soblec. Obrigada, doutora Cristina, obrigada, Soblec, é uma honra enorme estar participando, tá bom? Fico extremamente honrada. Muito obrigada pelo convite. Letícia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o acompanhamento que a gente deve seguir com nossos filhos, né, nas crianças. E esse final de semana aí, a gente teve a campanha, né, nacional de Olho nos Olhinhos. Vamos conversar um pouquinho também sobre isso. Mas a primeira pergunta que eu já queria iniciar para ti, Letícia, é: um bebê ele enxerga igual um adulto no momento que ele nasce? Como é que funciona a visão de um bebê? Olha, doutora Cristina, o bebê não enxerga igual ao adulto, mas muitas pessoas falam que o bebê não enxerga. Não é isso. Ele enxerga, mas ele enxerga embaçado, tá? E não vê as cores nos primeiros meses. A gente tem que lembrar que as cores têm uma área específica do cérebro, né, que responde aos fotorreceptores da retina, chamado cones. E isso é por volta de 3 meses de idade que ele começa a ter essa resposta, tá certo? Então, assim, eu sempre falo para os papais, a criança enxerga, mas como se fosse embaçado. E o que a gente tem que ver que quanto mais de pertinho ele vê melhor, como se fosse um míope que tem uma dificuldade, né, um refrativo para longe. E vai melhorando, né, a visão gradualmente. Então eu sempre falo, a visão só melhora e até os 7 anos de idade. Isso é muito importante, porque é gradativo. Então, assim, na pediatria, sempre tem uns marcos que falam os primeiros 1000 dias, né? Mas, na verdade, para os olhos é mais tempo. São até os 7 anos de idade. Então, é quase o dobro, né? Então, é bem, bem importante a gente ter essa atenção, né, de acompanhar nossas crianças. Isso é importante, gente, porque qualquer dano nesse período, né, pode significar perda visual mais lá para frente. E aí entra a questão, Letícia, a questão do teste do olhinho, né? O que ele avalia, afinal de contas? Ele está vendo a visão do bebê, mesmo que seja pouco? Ele está vendo se o bebê tem grau? Para que serve o teste do olhinho que a gente sempre fala que a criança tem que fazer, preferencialmente aí nas primeiras 72 horas de vida? O teste do olhinho, ele hoje em dia acaba sendo feito na maternidade, então isso é algo importante. Geralmente o pediatra, o pediatra, o neonatologista vai fazer na maternidade, só que ele faz sem dilatar. E ele só está avaliando o reflexo vermelho. Então acaba tendo muita confusão, né? Então, o teste do olhinho vai estar avaliando o reflexo vermelho, o que é isso? E aí vem essa campanha do Thiago Life, da esposa dele, a Daiane, por causa da filhinha Lua, que é o de olho nos olhinhos, o reflexo vermelho. Quando a gente tira uma foto, um flash, volta avermelhado, laranja, porque a retina, que é a parte posterior dos olhos, é avermelhada.
Então, o pediatra vai ver esse reflexo. Ele vai jogar uma luz. Ó, eu tenho um olhinho aqui, só um segundo. Ó, ele vai pegar aqui, ó, tá vendo a laranjinha? Ele vai jogar a luz aqui, vai passar para a parte da córnea e vai ver um reflexo. Se tiver tudo transparente, vai voltar um reflexo alaranjado ou avermelhado, né? Então, o que a gente vai fazer? Depois disso, nos primeiros 30 dias, geralmente o pediatra manda para o oftalmologista, aí sim a gente vai fazer um exame completo e dilatado. O objetivo não é ver o grau, é ver se todas as estruturas do globo ocular estão bem formadas para poder diagnosticar algumas patologias precoces que podem ser curadas e tratadas. Entre elas, a catarata congênita, que é diferente da catarata do adulto, né? O glaucoma, são doenças sérias que levam à cegueira. E também o retinoblastoma, que é a causa da campanha de olhos dos olhinhos, que não é uma campanha que não visa, isso é tão importante, ela não visa doação, o que ela quer? Que as pessoas fiquem de olhos nos olhos dos seus filhos, sobrinhos, por causa desse sinal, né? Então, se a gente tirar uma foto, vai vir um reflexo branco, amarelado, ou tipo olho de gato, o que acontece? Sinal de alerta, né? Leve para o oftalmologista. Isso, é bom lembrar sempre, como você mesmo falou, que esse teste inicial, ele não obrigatoriamente é feito pelo médico oftalmologista, porque a gente quer que seja feito o mais precoce possível, né? Então, o médico pediatra, bem treinado, ele consegue fazer, e caso ele detecte, vai no segundo momento com o médico oftalmologista, tá? E depois disso, fez o teste do olhinho, deu tudo bem. Em que momento é preciso essa criança ir obrigatoriamente com o médico oftalmologista, dando tudo certo nos testes de reflexo vermelho que podem e têm que ser feitos, né? Na verdade, aí pelo menos a cada ida ao pediatra. Com um aninho, tá? É preconizado um retorno com um ano, e nessa consulta, além de ver todo o reflexo vermelho, tudo, a gente já começa a avaliar a questão de grau, movimento ocular, estrabismo, que é outra coisa muito importante, que muitas vezes falam que para as crianças é normal ter estrabismo, não é normal, né? A gente tem que ficar de olho ao estrabismo, então também é algo que tem que ser avaliado, tá bom? Fez esse exame, um ano, tudo bem. Qual seria o próximo momento de fazer um novo exame oftalmológico, Letícia? Eu sempre preconizo fazer anualmente, tá? Agora, se vamos supor, se os dois pais têm alta miopia, né? Tem ceratocone, que é uma doença da córnea, ou alguma outra patologia, eu sempre vejo mais regular, tá? De acordo com a patologia. Mas o preconizado para a criança é anualmente até os 7 anos. Isso é muito importante, que a gente pode evitar algumas doenças. Existem doenças como o famoso olhinho preguiçoso, que é a ambliopia, né? Que as crianças usam tampão para poder desenvolver o olho, que a gente, se diagnosticar nos primeiros 7 anos, tem excelente resolução e melhora a qualidade de vida. Eu sempre falo, né, para as mães que é uma luta você colocar um tampão no olho, que é o melhor que a criança enxerga, que é esse o tratamento, né? É uma batalha, mas a gente não sabe, infelizmente, o futuro. Então, nós temos que tornar os dois olhos o melhor possível. Esse é o objetivo. Esse é sempre o nosso objetivo como médico oftalmologista, né? Construir, exatamente, fazer com que a visão dessa criança desenvolva-se adequadamente para ele ter visão 100%, sempre que for possível, nos dois olhos. E aí cabe a fazer essas avaliações, né, periódicas, em especial no período que aparece muita questão de grau, desconforto, né, visual da criança, é quando eles estão numa fase de alfabetização, né, que a gente chama entre seus 5 anos de idade, mais ou menos.
Então, é uma fase ainda mais importante de fazer essa avaliação aí com o médico oftalmologista, né? E aí, outras Exatamente. doenças sempre aparecem, né? Que podem ser doenças que podem aparecer corriqueiramente aí no meio do caminho. Criança com entupimento do canal lacrimal, isso pode interferir na função visual? Olha, geralmente as doenças do canal lacrimal a gente percebe no primeiro ano de vida, né? Então, eu gosto de lembrar que a gente tem os outros 6 anos para poder, digamos, tratar e resolver. Então, não costuma interferir. O que a gente começa a fazer no primeiro ano de vida é massagem local, né? A gente estimula a massagem e tem que ser uma massagem eficiente, né? Na região aqui do canal lacrimal, né? Para poder resolver com uma pressão positiva, porque mais ou menos 10% das A maior parte crianças. acaba resolvendo, né? Exato. E aí, uma pergunta que você até já respondeu, né? Que mas também que a gente sempre bom frisar: pacientes pais míopes, existe uma maior probabilidade do seu filho ser míope também? É uma coisa que a gente tem que ficar mais em cima? Existe. Infelizmente, né? A miopia tá crescendo e com os pais míopes existe sim essa maior probabilidade. É bem importante, chega a ser 50% a probabilidade, né? Aumentado se os dois pais têm miopia. Então, uma criança que tem que ser avaliada mais constantemente. E aí, inclusive, uma coisa que sempre os pais vêm perguntar é se ele ficar vendo TV muito de perto ou o celular muito de perto, isso provoca o grau ou quer dizer que a criança já tem grau e o pai que não sabe? É uma excelente pergunta. Hoje mesmo no consultório, um pai estava me indagando sobre isso. Então, a gente tem que lembrar que o olho da criança é muito mais maleável que o nosso. Tem muito mais colágeno, muito mais. Então, o que acontece? Quando a gente está aqui perto, lendo no celular, no tablet, né? No escuro ainda. No escuro ainda, exatamente. Que é um fator que piora. Horas seguidas causa um comprimento maior do olho. E como a gente falou antes, é um fator genético. Então, tem a ver com o tamanho do globo ocular. Isso é bem importante da gente frisar. Então, vai juntando, é multifatorial. A criança está o tempo todo ali, horas e horas, na frente do tablet, estudando, também é considerado de perto, né? Leitura. Então, vai aumentando o comprimento axial e sim aumenta o grau, tá? Mas geralmente a criança já tem uma predisposição, porque digamos, o mais comum é a criança ser hipermétrope, né? E com isso vai desenvolvendo, vai aumentando, né, o tamanho dela e diminuindo o grau, com o aumento do globo ocular. E aí a hipermetropia é um grau comum, né? A criança tem que ter, justamente porque tem um olho pequeno, e a partir desse estímulo pode se tornar míope, né? Que é o contrário. Exatamente, É o contrário que a gente quer. Exato. Né? E aí é a questão do olho preguiçoso. Tem cura se tratado no período correto, né? Então, você está falando aí de uma criança numa fase de infância inicial aí, até seus 6, 7 anos de idade? Sim, tem cura e com excelentes resultados, viu? O que é um árduo trabalho para os pais, porque muitas vezes é um globo ocular melhor, né? Uma visão melhor do que o do outro olho, mas sim, tem cura e excelente resultado. Mas tem que correr atrás, literalmente correr atrás. Tá? Mas cada vez mais a gente bem, vê gente. isso, né, no consultório, as crianças cada vez mais novas têm que usar óculos, esse grau aumentando. E se a gente não cuida nesse período, aí sim não tem jeito, a visão não vai desenvolver depois de uma fase adulta, né? Eu trabalho com consultório, então sempre minha pergunta é: o seu trauma, o seu problema foi antes de 7, 8 anos de idade ou foi depois disso? Porque para a gente, como oftalmo, são prognósticos totalmente diferentes. Né? Mas assim, do olho preguiçoso.
Doutora Cristina, eu na prática, eu tenho algumas adolescentes que eu tentei, com um esforço muito grande da parte dele, nós conseguimos melhorar, mas é a exceção, né? A gente sabe que tem que ser por volta dos 7 anos. Então, vamos fechar de uma maneira bem prática, assim. Esquemas que todo pai tem que fazer com o seu filho. Então, a gente tem que fazer primeiro o teste do olhinho, que depois disso vai ser repetido pelos pediatras de maneira periódica nas suas consultas, mas no hospital vai ter que ir com 1 ano, né? Isso. Depois, se for possível, fazer a avaliação anual até os seus 6, 7 anos, 7 anos de idade, mais ou menos. Isso. Caso tenha alguma predisposição aí familiar, alguma coisa que leve a ter uma maior probabilidade de miopia, alguma outra doença, você encurta, né? Exatamente. Mais esse período. A gente individualiza cada caso, né? Se for, mas no geral seria no mínimo uma vez anual. Ótimo, legal. Sinais de alerta na visão de uma criança, para todo pai ficar alerta, para os tios, né? Os avós, poderem Então, vamos aos sinais de alerta. Os principais sinais de alerta que a gente pode pensar numa criança é o reflexo vermelho, sempre muito importante. Então, você tira uma foto, hoje em dia tem aplicativo, várias, né, para diminuir o reflexo vermelho, que é a questão. Volta, só para lembrar aqui, gente, que esse é o mais importante. Bate na retina, vai vir um reflexo avermelhado, tá? Se vir um reflexo branco, amarelo, olho de gato, sinal de alerta. O outro sinal de alerta é em relação a estrabismo. Então, aquele olho que começa a ficar estrábico, um olhinho torto ou vesgo, como as pessoas falam, é um sinal de alerta, tá certo? A outro sinal importante é aquela criança que coça muito os olhos, né? Tá sempre com o olho vermelho, irritado, também é um sinal de alerta. Outra questão que a gente falou também, do lacrimejamento. A criança que fica com o olhinho lacrimejando mais de um lado, molhadinho. Muitas vezes você olha assim, parece mais brilhoso o globo ocular, o olho, é um sinal de alerta, né? Então, esses são sinais de alertas que a gente tem que ter com a nossa criança. Lembrando do outro sinal, assim, que é praticamente clássico, que os pais sempre falam, que é aquela criança que lê muito pertinho, né? É isso aí. Então, pais, vovós, madrinhas aí, titios, vamos prestar atenção nas nossas crianças. É muito importante o acompanhamento oftalmológico periódico nessa fase de formação visual dos nossos filhos, né, dos nossos entes queridos, e cabe a nós, médicos oftalmologistas, estar junto com vocês nessa batalha, quando é necessário fazer o uso de um óculos, quando é necessário fazer o uso aí de um tampão, algum do outro tipo de correção. Muito obrigada, doutora Letícia. Foi um prazer contar com você hoje aqui na nossa live, falando um pouquinho sobre as orientações que a gente tem que ter, em que momento levar nossos filhos para uma avaliação com o médico oftalmologista. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Em nome do time Sol Black, queria agradecer a participação de todo mundo. Terça-feira que vem tem mais Live Sol Black. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.